Gente, é o seguinte, vamos já... A gente tem aqui informações sobre o coronavírus, não é isso, gente? Alguns dos mapas que a gente tem aqui para mostrar para você. Não, daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar sobre isso, mas o assunto ainda é coronavírus, porque a gente já falou com o presidente da FEComércio, o Marcelo Queiroz, sobre a participação dos empresários nesse processo de reabertura do comércio, anunciado ontem pela Prefeitura de Natal e também pelo governo do Estado, nas medidas de prevenção. Porque a expectativa é de que você tenha essa reabertura gradual, segura, de uma maneira que esses setores não precisem voltar a fechar se houver um aumento de casos. A expectativa é que se abra e não tenha aumento de casos, né? E o governo do Estado anunciou também que vai fazer esse processo de reabertura, né? A gente já tem aí vários estabelecimentos comerciais que a partir de amanhã podem voltar a funcionar com os devidos cuidados. A gente vai falar sobre isso também aqui com a governadora do Estado, Fátima Bezerra. Muito bom dia para a senhora, governadora, bem-vinda aqui ao Bom Dia RN. Agradecer a gentileza da senhora de nos atender tão cedo. E a primeira pergunta é a seguinte: num outro momento, alguns dias atrás, quando o governo falou em reabertura, e aí jogou a decisão para o dia 1º, né, que poderia fazer esse processo de reabertura, assim como se confirmou ontem, né, no dia 1º, se colocou como regra, como pré-requisito o seguinte, que se atingisse uma ocupação máxima de leitos de UTI de até 70%. E ontem, durante esse anúncio, a gente ainda estava ali por volta de 87%, 90%, 100%, como é a questão da região oeste. E hoje, checado pela nossa produção, estamos em 87% da ocupação dos leitos de UTI. O que mudou? Por que o governo mudou essa regra e tomou essa decisão de reabrir, mesmo não estando dentro desse parâmetro de 70% de ocupação? Bom dia. Bom, eu quero dar meu bom dia para você, bom dia, Paulinho, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, RN. Murilo, veja, nós temos tomado todas as medidas nesse contexto de pandemia tão severa que o Rio Grande do Norte, que o Brasil, que o mundo vivencia, sempre pautados. Essas medidas sempre foram pautadas pela orientação da ciência. Aqui, através do nosso comitê científico local, nosso comitê de especialistas, isso tudo tendo como orientação as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. É importante registrar que nós já vamos com mais de 100 dias de medidas, né, restritivas no Rio Grande do Norte, em decorrência exatamente da pandemia. O que nos leva agora a iniciar esse processo cuidadoso, seguro, responsável, de retomada de uma pequena parte das atividades econômicas, é exatamente levando em consideração as tendências que têm sido apontadas pelo nosso comitê científico local. Que tendências são essas? Primeiro, a redução da taxa de transmissibilidade. Essa taxa chegou a mais de 2%. E o que é a taxa de transmissibilidade? É que quanto mais alta ela for, maior a propagação do vírus e, portanto, mais pessoas infectadas. Então, houve uma redução da taxa de transmissibilidade, que está hoje em torno de 1%, e um outro item que nós levamos em consideração foi a diminuição da pressão no sistema de saúde no que diz respeito à ocupação de leitos hospitalares. Como você mesmo mencionou, essa taxa já tinha chegado, né, na casa de 100%, hoje está nessa faixa de 87%, 85%. Então, esses foram os dois itens centrais que nos possibilitou, repito, dar esse primeiro passo, que é de retomada de parte das nossas atividades econômicas, em fases, de maneira fracionada, e com todos os cuidados que isso exige.
Governadora, como é que deve ser a fiscalização? Em outros momentos, quando houve uma tentativa de flexibilização e até de endurecimento, houve também ali um aumento da fiscalização, especificamente a gente acompanhou no Alecrim algumas vezes a Polícia Militar indo lá, fechando o camelódromo, fechando outras lojas que estavam abertas e eram consideradas não essenciais. Nesse momento em que tudo está sendo avaliado, né, e tanto a Prefeitura, a senhora agora, os empresários estão falando sempre de muito cuidado, muita vigilância, para que a gente não tenha aumento de casos. Vai ter um aumento na fiscalização? Como é que isso deve acontecer? Com certeza. E aí nós esperamos contar com a participação exatamente das prefeituras, né? É fundamental, né, que as prefeituras se engajem mais ainda nessa fase. Eu quero, inclusive, aqui destacar, por exemplo, as nossas ações do Pacto pela Vida. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse esforço concentrado que nós fizemos nesses últimos 20 dias, através do Pacto pela Vida, onde a maioria das prefeituras aderiram, contribuiu fortemente para que nós tivéssemos, né, a diminuição desses indicadores, como eu já mencionei anteriormente, e pudéssemos exatamente dar esse passo. Aqui também quero ressaltar a colaboração dos demais poderes, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, a Defensoria Geral do Estado, os Ministérios Públicos do meu Estado, que têm tido um papel extremamente responsável, um papel de muita cooperação. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos chegado até esse presente momento, inclusive conseguindo garantir uma assistência à saúde à população do Rio Grande do Norte. E hoje, com 415 leitos paciente Covid, bem como a expansão que está em curso, isso só foi possível graças à colaboração que nós tivemos dos demais poderes, em especial dos ministérios públicos, no seu papel de fiscalização que lhes cabe e, ao mesmo tempo, no ato de cooperação, como assim deva ser, porque isso tem que ser um problema a ser enfrentado pelo Estado como um todo. Também, Murilo, quero aqui destacar o papel também dos demais segmentos da sociedade, dos trabalhadores, das empresas, que inclusive foi quem formulou esse plano de retomada, que é um plano consistente, tem embasamento técnico, científico, tanto é que teve o aval do nosso próprio comitê científico local. E agora, Murilo, nós estamos iniciando uma fase, a partir desta quarta-feira, que eu considero a mais desafiadora, que vai exigir um compromisso de todos. O governo vai fiscalizar de maneira rigorosa, através das nossas equipes de segurança pública, que estão aí na linha de frente do Pacto pela Vida, a Polícia Militar, a Polícia Civil, através da nossa vigilância sanitária, através exatamente do PROCON. É essencial, que as empresas, enfim, que os empreendedores, que os colaboradores, todos tenham a consciência de que é preciso manter rigorosamente todos os protocolos sanitários estabelecidos. No que diz respeito à questão do distanciamento, no que diz respeito às medidas de higienização, porque, veja bem, eu quero aqui aproveitar esse momento para dizer ao povo do Rio Grande do Norte, esse início de retomada das atividades econômicas de maneira muito gradual não significa de maneira nenhuma que nós devemos descuidar das medidas de distanciamento, das medidas de isolamento social. Muito pelo contrário, mais do que nunca. O isolamento social, enquanto medida preventiva, se faz necessário, bem como a obrigatoriedade do uso da máscara, que vai ser mais do que nunca reforçado agora, ou seja, o uso da máscara para os espaços públicos, incluindo, inclusive, os transportes públicos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, nós não queremos ter retrocesso, muito pelo contrário, nós queremos que essa retomada ela possa se dar de maneira gradual, segura, responsável,
E, para tanto, repito, o compromisso de todos é fundamental. A população, no sentido de compreender, repito, que o tempo que nós estamos vivendo inspira ainda cuidados, cautela, de entender que nós não estamos em tempos ainda de normalidade de maneira nenhuma. Então, é ficar em casa, é sair para aquilo que for essencial e, quando sair, não esquecer de maneira nenhuma do uso da máscara, para os empreendedores, para as empresas terem a devida noção de que as empresas têm que cumprir fielmente com todos os protocolos sanitários que estão contidos aqui no nosso decreto. Repito, Murilo, para que nós tenhamos uma retomada com toda a segurança e tranquilidade que a população do Rio Grande do Norte deseja e merece. Nós não queremos, e se Deus quiser isso não vai acontecer, aqui no Rio Grande do Norte, o que está acontecendo exatamente em outros estados. Isso eu queria ver, inclusive, com a senhora, governadora. Desculpe interromper, mas para a gente pegar esse raciocínio aí. O que aconteceu em outros países, a senhora ia citar os estados, mas antes eu queria lembrar aqui, aconteceu na China, aconteceu na Coreia do Sul, países da Europa também que enfrentaram, Espanha enfrentou esse problema, Itália enfrentou esse problema, fechou, controlou até um determinado momento e voltou a ter aumento de casos. E aqui no Brasil a gente viu isso acontecer em São Paulo, né, num exemplo mais evidente, que foi o epicentro, Minas Gerais e Rio de Janeiro mais recentemente. Como evitar que o Rio Grande do Norte siga essa tendência de, depois de flexibilizar, de reabrir uma parte dos setores, ter aumento de casos? Como evitar que os casos aumentem depois da reabertura aqui no estado, governadora? Murilo, exatamente como eu ia colocando. Inclusive o caso mais recente também do estado de Goiás. Primeiro eu quero aqui colocar que o Rio Grande do Norte tem uma particularidade. É que nós aqui estamos iniciando pela primeira vez a retomada, de forma gradual, de uma pequena parte das atividades econômicas. Então não dá para comparar o Rio Grande do Norte, por exemplo, com outros estados que tinham lá atrás flexibilizado suas atividades e, infelizmente, houve retrocesso e alguns desses estados estão sendo obrigados agora a tomar medidas, inclusive, mais duras. Então, nós temos, repito, tudo para não permitir que isso aconteça aqui no Rio Grande do Norte. Para tanto, de um lado, o poder público está fazendo o seu papel na fiscalização, no cumprimento das medidas, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui trabalhando, continuando trabalhando de maneira incansável para expandir exatamente mais leitos. Veja, nós, como eu já tenho dito, né, em meio ao colapso que nós encontramos no Sistema Único de Saúde do nosso estado, um verdadeiro colapso, não foi fácil, não tem sido fácil, enfrentando inclusive todas as dificuldades de insumo, de recursos humanos, mas nós conseguimos ao longo desse período já ter uma rede assistencial com 415 leitos para pacientes Covid, 214 leitos de UTI e 211 leitos clínicos. Nós estamos dando continuidade à expansão. Nesses últimos 15 dias, Murilo, nós conseguimos abrir 43 leitos de UTI. E nesses próximos 15 dias, me permita rapidamente aqui colocar, porque isso tem a ver com a resposta da sua pergunta, nós estaremos instalando mais 62 leitos de UTI, começando pelo João Machado, que até amanhã a empresa vai entregar os outros 15 leitos de UTI que falta ela entregar. Ela entregou 5 e até amanhã, nesta quarta-feira, ela entrega os outros 15 leitos de UTI aqui no nosso hospital João Machado. Macaíba, são 10 leitos até o dia 4 de julho. Nós temos João Câmara também, com mais 5 leitos de UTI até o dia 7. Nós temos o Siridó, mais 5 leitos de UTI lá para Currais Novos, bem como também mais 2 leitos de UTI lá para Caicó. Nós temos Açu, 10 leitos de UTI para Açu, agora nesses próximos 15 dias. Santo Antônio também com 5 leitos de UTI. O Valfredo Gugel com mais 10 leitos de UTI.
São Gonçalo também com mais 5 leitos de UTI essa semana. Então, eu respondo a você que nós vamos enfrentar da seguinte maneira. Primeiro, o governo garantir uma assistência qualificada à saúde da população do Rio Grande do Norte, expandindo mais leitos. E nesse contexto, eu quero inclusive aqui adiantar que nós vamos requisitar, se necessário, leitos da rede privada de hospitais. Desde ontem que pedi exatamente ao secretário de Saúde, doutor Cipriano, para que entrasse em contato com os proprietários dos hospitais privados de Natal, para que os leitos de atendimento a paciente com Covid que foram instalados não sejam desmobilizados, para que nós, sendo necessário, nós venhamos exatamente a contratar mais leitos da iniciativa privada, como temos feito já com o Hospital Memorial e com o Hospital Rio Grande. Então, de um lado, repito, expandir mais leitos, para que a gente tenha essa taxa de ocupação de leitos que não ultrapasse 80%. Até porque, Murilo, é importante deixar claro aqui que essas medidas que nós estamos tomando, ou seja, de retomada das atividades, elas estarão condicionadas a 2 critérios. Primeiro, que é manter a taxa de transmissibilidade em torno de 1%. E o outro é manter a ocupação de leitos até 80%. Então, deixa eu pegar aqui esse dado, governador, aqui a taxa de ocupação de leitos de UTI que o governo estava trabalhando até alguns dias atrás era de 70%. Aumentou para 80%. Não é um aumento aí que envolve um certo risco? Como é que foi esse cálculo? Veja bem, é um aumento que nós fizemos, mas com base no compromisso que o governo do Estado está assumindo de garantir a assistência à saúde. Veja bem, né? Por exemplo, nós estamos hoje falando de uma taxa de 87%. Eu acabei de mencionar aqui para você que nós instalamos 42 leitos de UTI nesses últimos 15 dias e vamos instalar mais 62 leitos de UTI nesses próximos 15 dias. Já começando essa semana, exatamente com o João Machado, que são os 15 novos leitos de UTI. Então, esses critérios serão rigorosamente obedecidos. Por quê? Se a gente tiver, infelizmente, qualquer mudança no que diz respeito à questão da taxa de transmissibilidade, bem como também da questão da ocupação de leitos, nós teremos que rever o plano de retomada das atividades econômicas, suspendendo as fases seguintes, ou então retomando as medidas anteriores mais restritivas e mais duras. E isso nós não queremos, nós não desejamos, nem nós merecemos. Para tanto, repito, é fundamental o envolvimento da sociedade. É fundamental o papel das prefeituras. As prefeituras, por exemplo, cabe a elas disciplinar, por exemplo, o horário de funcionamento dos ônibus, cabe às prefeituras disciplinar, por exemplo, o horário de funcionamento do comércio, que será aberto de forma gradativa, conforme consta exatamente o nosso plano de retomada. Ou seja, a população, repito, compreender que nós não estamos ainda em tempos de normalidade. Não estamos. A gente teve aí um problema. Voltou, né? Que nos resta é essa. Diga, Murilo. Que a gente tinha tido um problema com a transmissão da senhora, governadora, mas até a senhora estava falando aí do papel das prefeituras, o envolvimento, inclusive, prefeituras que têm aí a atribuição reconhecida pelo STF de fazer esse controle local. Agora eu queria usar, falando em prefeitura, eu queria usar um dado que foi levantado pela Prefeitura de Natal através da testagem que ela fez nas últimas semanas com idosos e pessoas com comorbidades. Algo em torno, um pouco menos ali de 5 mil pessoas foram testadas no ginásio Nélio Dias e na Arena das Dunas. Dessas, governadora, a gente retoma esse dado aqui, 19,5% testaram positivo. E aí a gente está olhando, que bom, né? 19,5% pessoas testaram positivo ali, né, no teste rápido. Só que a gente tem mais de 80% que, em teoria, levando em conta aí o grau de confiabilidade dos testes, em teoria ainda podem ter acesso ao vírus. Estamos falando de idosos e pessoas com comorbidades.
E aí a minha pergunta para a senhora, é uma população que merece ainda todo o cuidado especificamente. Medidas para essa população, esse novo decreto prevê? Então, com certeza, desde o início que nós temos colocado, né, os cuidados que devem ser redobrados com a população idosa. Por isso que cabe exatamente às prefeituras, até porque são elas as responsáveis pela chamada atenção básica, de dar toda a prioridade no que diz respeito ao atendimento à saúde, não só com a questão da realização de testes, mas o atendimento permanente de monitorar, de acompanhar exatamente a chamada população idosa. Nós temos, inclusive, recomendado também o cuidado que deva ter com os cuidadores que tratam exatamente com os idosos. O fato, Murilo, é que o que eu estava colocando aqui, porque, veja bem, infelizmente não tem vacina, não tem. E essa doença, né, não é uma gripezinha, não é, pelo contrário. Essa doença já levou a vida, está entendendo, de mais de 1.000 cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Norte. Eu quero aqui, mais uma vez, todo o meu sentimento, toda a minha solidariedade às famílias enlutadas do Rio Grande do Norte. Quando se fala, por exemplo, que a pandemia trouxe prejuízos do ponto de vista da atividade econômica, é verdade. Inclusive, a redução de empregos é verdade. Inclusive, teve um impacto forte, por exemplo, nas receitas do Estado, é verdade. Mas o prejuízo maior, os prejuízos maiores são os óbitos, são as vidas que se foram. Governadora, só para a gente deixar tudo bastante claro aqui, é o nosso compromisso, é o esforço que a gente tem feito aqui. As regras estabelecidas para a manutenção dessas medidas de reabertura, de flexibilização, a senhora até explicou aqui para a gente. O índice de transmissibilidade em torno de 1, né, que o Estado tem se mantido mais ou menos nesse índice nos últimos dias, o que é um bom indicativo. E aí ampliou, pela ampliação dos leitos, como a senhora colocou, a ocupação mínima aceitável de leitos de 70%, vocês estão trabalhando agora com 80%. Só que hoje, checagem de hoje, governadora, nós temos ocupação de 87%. Dentro das regras que o próprio governo colocou, dá para abrir? Porque a gente não está nos 80% que vocês colocaram aí, que o governo colocou, como medida para a manutenção da abertura. Só para a gente esclarecer. Veja bem, Murilo, eu acabei de mencionar aqui para você os leitos de UTI que nós vamos abrir, inclusive ao longo dessa semana. Acabei de mencionar também que nós estamos exatamente requisitando os leitos, né, junto à rede privada. E de forma que o que eu posso aqui assegurar para você é que ao longo dessa semana, com a abertura desses novos leitos de UTI, nós teremos exatamente a taxa de ocupação de leitos em torno de até 80%. Isso tudo já foi aqui planejado. Agora, volta aqui a lembrar o envolvimento da população, um papel muito importante que as empresas têm a partir desse exato momento, até porque as empresas sabem, inclusive, se não cumprir os protocolos sanitários, a multa virá, porque a fiscalização será rígida.